Imagine um tempo de opressão e medo, onde um povo inteiro vivia sob o domínio de um inimigo implacável. Por 20 anos, os israelitas foram brutalmente oprimidos pelo rei Jabim de Canaã, cujo comandante militar, Sísera, liderava um exército poderoso, equipado com 900 carros de ferro. Era um tempo de desespero, onde as estradas estavam perigosas, as aldeias silenciosas e a esperança parecia distante. Mas no meio desse caos, surge uma mulher, uma líder improvável, uma voz firme em meio ao medo. Seu nome era Débora. Débora não era apenas uma profetisa, mas também juíza, um papel raríssimo para uma mulher na época. Ela não chegou ao poder por herança, força militar ou alianças políticas. Sua autoridade vinha de algo maior: sabedoria, discernimento e uma conexão profunda com Deus. Ela não se impunha pela força, mas pela clareza de suas palavras e a firmeza de suas decisões. O povo vinha até ela para resolver disputas, para buscar justiça, para encontrar direção. E quando a opressão de Jabim se tornou insuportável, foi Débora quem ouviu e transmitiu a ordem de Deus para a libertação de Israel. Foi então que ela chamou Baraque, um líder militar respeitado, e entregou a ele a mensagem: reúna 10.000 homens e vá ao Monte Tabor. O Senhor entregará Sísera em suas mãos. Mas Baraque hesitou. Ele não duvidava da palavra de Débora, mas temia a batalha. Sua resposta revelou sua insegurança: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Ele reconhecia a autoridade de Débora, sua força como líder e profetisa, mas ainda assim não conseguia agir sozinho. Débora não recuou. Com a firmeza de quem entende seu papel e confia plenamente no que foi chamado a fazer, respondeu: eu irei com você. Mas saiba que a honra da vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Essa foi uma declaração ousada. Em uma cultura onde a glória da guerra pertencia aos homens, Débora estava dizendo que a reviravolta da batalha não viria pelas mãos de um grande guerreiro, mas por uma mulher desconhecida. Baraque reuniu seu exército, e Débora foi com ele. Do Monte Tabor, observavam o avanço do exército de Sísera. 900 carros de ferro. Homens preparados, equipados, confiantes na sua superioridade. Mas no momento exato, Débora declarou: avance. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Foi o estupim para a batalha. O que aconteceu depois foi inesperado. Um grande temporal caiu sobre o campo de batalha. As pesadas carruagens de ferro, que eram a maior vantagem do exército de Sísera, se tornaram inúteis no lamaçal. Os soldados inimigos entraram em pânico, foram perseguidos e derrotados. Sísera, percebendo que tudo estava perdido, abandonou sua carruagem e fugiu a pé. A fuga de Sísera o levou a uma tenda isolada, onde encontrou refúgio com uma mulher chamada Jael. Ele estava exausto, vulnerável, certo de que havia encontrado segurança. Jael lhe ofereceu leite, um cobertor e um lugar para descansar. Mas enquanto ele dormia, ela pegou uma estaca de tenda e, com um único golpe, o matou. Quando Baraque chegou procurando pelo inimigo, Jael mostrou já caído, morto. A profecia de Débora se cumpriu. A vitória final veio pelas mãos de uma mulher. Após a batalha, Débora entoou um cântico de vitória, um dos mais antigos registros poéticos da Bíblia. Nele, exaltou não apenas a intervenção divina, mas também a coragem daqueles que escolheram lutar. Sua liderança não foi apenas sobre dar ordens, mas sobre inspirar. Sua força não veio da posição que ocupava, mas da convicção inabalável de que a justiça deveria prevalecer. Débora nos ensina que a verdadeira liderança não é imposta, mas conquistada pelo exemplo. Que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. E que, quando somos chamados para algo maior, não devemos hesitar. Porque, no fim, aqueles que têm visão, firmeza e sabedoria são aqueles que transformam a história. Agora eu quero saber, qual foi a parte da história de Débora que mais te impactou? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa inspiração.